Nessa videoaula, nós vamos resolver 4 exercícios envolvendo o deslocamento do equilíbrio químico sobre o efeito da concentração, da temperatura e pressão sobre o equilíbrio. Vamos lá! No primeiro exercício, nós temos o indicador HX em solução aquosa, apresentando o seguinte equilíbrio. Então, a forma não ionizada HX nos reagentes, sofrendo ionização, formando os íons H+ e X-. E HX, a forma não ionizada, possui a coloração azul e a forma iônica X- possui a coloração amarela. Nós queremos tornar essa solução azulada, queremos deslocar o equilíbrio para a esquerda. Qual procedimento nós devemos tomar? Vamos analisar o item A. No item A, eu adiciono amônia. Amônia é uma base, ela vai reagir com o ácido formando água, ou seja, ela vai retirar íons H+ de solução. Se eu retiro íons, o equilíbrio se desloca no mesmo sentido, ou seja, vai se deslocar para a direita, para o lado dos produtos, e a solução vai se tornar amarela. No item B, eu vou adicionar, então, ácido clorídrico. A adição de íons H+ desloca no sentido contrário, ou seja, desloca para a formação de reagentes, tornando a solução azulada. Sim, esse item está correto. Vamos ver o item C. O item C é a adição de uma base. A base vai retirar íons H+ e vai deslocar para o lado direito. Para a formação de produtos, vai tornar a solução amarela. No item D, eu adiciono água. A água não altera o equilíbrio. No item E, eu adiciono um sal, cloreto de sódio. Nesse equilíbrio, eu não tenho íon sódio e nem íons cloreto em solução. Então, esse sal não vai alterar o equilíbrio químico. Portanto, a resposta correta é B. Vamos ler o segundo exercício para melhor compreensão. Nas cavernas, ocorre o seguinte equilíbrio para a formação de estalactites no teto e estalagmites no chão, representadas pelo carbonato de cálcio. Aqui na esquerda, então, eu tenho o carbonato de cálcio, mais gás carbônico, mais água, liberando íons em solução, íons cálcio 2+, mais os íons bicarbonato. Então, do lado esquerdo da reação, eu tenho o carbonato de cálcio representando a estalactites e estalagmites. Dentro das cavernas, a pressão diminui. Eu sei que se diminuir a pressão, o equilíbrio vai se deslocar para maior volume. Nesse equilíbrio, a única substância na forma gasosa é o CO2, e só ele que vai ocupar volume aqui nesse equilíbrio, porque o carbonato de cálcio está na forma sólida, a atividade é constante, a água líquida também, atividade constante, não conta o volume, e para os íons em solução também, eles não exercem volume sobre o equilíbrio, só os gases. Então, o CO2 forma o volume de 1V e os íons em solução do lado direito formam 0 volume. Eu estou diminuindo a pressão, a diminuição da pressão vai para o maior volume, desloca para a esquerda, favorecendo a formação de estalactites e estalagmites. A resposta desse exercício é D. No terceiro exercício, para aumentar o rendimento de uma reação para a formação de produtos, onde eu tenho o seguinte equilíbrio, 1 mol de N2O4 formando 2 mols de NO2, foram feitos os seguintes procedimentos. 1. Adição de um catalisador.
2, aumento da pressão do sistema e 3, aumento da temperatura. Eu quero saber qual procedimento está correto. Bom, essa reação da esquerda para a direita, a reação direta, ela tem ΔH maior do que zero. Esse sistema absorve energia. Essa equação direta é endotérmica. Eu quero, então, aumentar o rendimento. Eu quero deslocar o equilíbrio para a direita. Bom, o item 1 fala a adição de um catalisador. O catalisador não altera o equilíbrio químico. Então, esse está errado. O item 2, aumento da pressão do sistema. Se eu aumento a pressão, eu sei que o sistema vai deslocar para o menor volume. Vamos analisar o equilíbrio, então, esquerda-direita. Eu tenho 1 mol de N2O4 do lado esquerdo, representado por um V. Do lado direito, eu tenho 2 mols de NO2, então eu tenho 2V. Se eu aumento a pressão do sistema, desloca para menor volume, desloca para a esquerda. Então, diminui o rendimento da reação. Esse item 2 também está errado. No item 3, eu aumento a temperatura. Bom, vamos analisar o sistema. Da esquerda para a direita, o sistema é endotérmico. O aumento da temperatura desloca para o sentido endotérmico, desloca para a direita, sim, aumentando o rendimento da reação. O item 3 está correto, então apenas 3 está correto. A resposta desse exercício é C. Vamos ler o quarto exercício para sua melhor compreensão. Acreditava-se que a dissolução do dióxido de carbono, CO2, ou seja, o aumento da quantidade de CO2 na água do mar, deveria ser um fenômeno desejável por contribuir para a redução do aquecimento global. Porém, tal dissolução altera o pH da água do mar, provocando outros problemas ambientais, como, por exemplo, são danificados seriamente os recifes de corais, constituídos principalmente por carbonato de cálcio, CaCO3 sólido. A equação que representa a dissolução do coral é dada por, então na esquerda eu tenho 1 mol de carbonato de cálcio, mais 1 mol de CO2 gás, mais 1 mol de água líquida, então se decompondo, formando os íons cálcio 2+, 1 mol de íons cálcio 2+, mais 2 mols de íon bicarbonato. Se eu aumento a quantidade de CO2 nesse equilíbrio, o equilíbrio será deslocado no sentido contrário, a fim de minimizar tal efeito. Ou seja, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. A quantidade de carbonato de cálcio aqui representada pelos corais vai diminuir, então. A resposta desse exercício é C. A dissolução de gás carbônico desloca o equilíbrio para a direita, danificando o coral. Desta maneira, nós terminamos, então, a resolução de 4 exercícios envolvendo os fatores que afetam o equilíbrio químico, como o efeito da concentração, temperatura e pressão. Agradeço a participação de todos. Até mais!